Oi, pessoal, a paz do Senhor. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Transmissão 187, onde a nossa missão é trazer até você o testemunho, aquilo que Deus faz na vida do nosso povo, que é o povo de Deus. E eu tenho aqui comigo um convidado muito especial, o Lúcio, que é um dos líderes da nossa rede de jovens, a PJ, ele é líder da célula Herdeiros de Deus, vice-líder, junto com o Miguel. E hoje nós viemos falar aqui um pouco sobre o testemunho, conversão, como que funciona toda essa parte da tua vida, como que foi na tua cabeça, as tuas convicções, os teus pensamentos. Tudo isso você vai dizer aqui, ó, pra gente, hoje. Se quiser se apresentar, pode se apresentar. Meu nome é Lúcio Augusto. Alto. Verdade. Meu nome é Lúcio Augusto, eu tenho 19 anos atualmente e faço parte da igreja, até onde eu sei, boa parte da minha vida, pelo menos uns 18 desses 19 anos. E faço parte da mesma igreja desde que eu nasci. Eu fui apresentado na área 187. Glória a Deus. E, assim, você nasceu nesse lar que é cristão, né? Apesar de que não estavam frequentando na época, mas eles sempre conheceram, né, a palavra. E como foi a tua criação, assim, crescendo com os pais que tinham uma visão cristã? Como que tu acha que foi isso? Se tu foi bem criado, se acha que não? Fique ligado, hein, irmão Lúcio? É verdade. Irmão Ulisses. Diz. Cara, eu sempre tive a noção de que os meus pais, eles sempre deram o melhor deles pra mim. E eles sempre, por incrível que pareça, eles sabiam, eu vejo dessa forma, eles sabiam que o melhor que eles podiam dar era uma vida com Cristo, digamos assim. Era o que Cristo deu pra nós, sabe? Então eu diria que, claro, acontece várias coisas, mas no mais, meus pais me criaram muito bem. E até hoje, nos momentos mais, digamos assim, que eu me afastava, eu sempre tive os ensinamentos e os princípios que os meus pais passavam pra mim como algo no meu coração, assim, bem enraizado mesmo. E tu via diferença, assim, por exemplo, em relação à tua criação, à criação dos teus amigos? Se era diferente, se tu achava que eles eram melhor em alguns aspectos e depois tu viu que não? Cara, no que se diz, digamos assim, praticidade, eu sempre fui uma pessoa muito chata. Eu era o cara que não furava fila, eu era isso, era aquilo. E por causa disso aconteceu muito ser zoado mesmo. Mas, no mais, hoje, vale a pena, sabe? Hoje eu vejo como valeu a pena não abandonar e não ter feito. Então, sim, eu via essa diferença da criação dos meus amigos para a que eu tenho hoje. Aliás, para a que eu tive. Enfim. Sim. E, assim, apesar de ter nascido num lar cristão, isso não quer dizer muita coisa para muitas pessoas. Em que momento que teve, assim, a convicção no teu coração de que tu queria seguir esse caminho de fé? Então, isso é uma história interessante. Ano passado, porque o que acontece? Eu tive, digamos assim, duas conversões, se fosse para eu dizer. Eu tive a conversão física, enfim, que tinha 12 anos, foi bem engraçado, eu tinha 12 anos, eu tinha acabado de completar 12 anos. E aí, o meu pai, a gente tava num culto, assim, aí meu pai bateu assim, e aí, tu não vai se converter, não? Teve um apelo, assim. Aí eu olhei, não sei o quê. Ele, tá ligado que se Jesus voltar amanhã, tu vai pro inferno, né? Aí eu olhei, é um bom ponto. E aí eu fui lá e me converti. Era um bom ponto mesmo. E teve a conversão ano passado, digamos assim, que eu diria que foi a verdadeira conversão que eu... Onde teve uma mudança. Sim, que eu olhei e eu falei, não, eu quero seguir a Cristo, eu quero Cristo, sabe? Que, enfim, eu conto a história. Conta. Enfim. Cara, é uma história um pouco ridícula. Eu tava bem afastado de Cristo. Eu sabia que Deus existia, pra mim isso nunca mudou, mas eu tinha meio que posto uma barreira mesmo, falando, não, Deus existe, não quero me relacionar com Ele. E o que mudou nisso foi que hoje eu tenho essa noção de que Deus, Ele me ama. E Ele sempre me amou, ainda que eu não gostasse dEle, ainda que eu rejeitasse Ele não deixou de me amar. Então, Ele foi pondo várias pessoas no meu caminho. E foi um negócio tão surreal que até
o conteúdo que eu consumia, eu lembro que eu consumia um canal de um rapaz que ele era cristão, ele era professor de escola bíblica, e aí no final ele sempre botava uma palavra assim. Que ia lá no fundo. Aí eu olhava, uau! Muito legal, Jesus. Então, sabe, esse tipo de coisa foi acontecendo, só que o catalisador que eu olhei, eu preciso de Deus, foi quando eu conheci uma moça. E ela não era da igreja, só que qual foi a minha lógica? Foi super simples. Eu não conheço a mente feminina, a minha mãe conhece, mas eu acho que eu preciso de suporte. Quem conhece a mente de todo mundo? Deus, beleza. E aí eu comecei a me relacionar com Deus, sabe? Só que com o tempo, de conselhos amorosos divinos, pra... sabe? A gente acabou, eu e Deus, nós começamos a meio que nos relacionar, e eu comecei a gostar muito de Deus, assim. Mais do que procurar ele por um motivo específico, tu foi procurar pra conhecer ele. No final do dia, não consegui a moça, mas eu percebi que eu ainda me sentia feliz, eu ainda queria continuar com Cristo, sabe? Porque ele me ajudou, e eu não tinha por que ele me ajudar, sabe? E eu lembro que foi num culto de terça-feira que eu tomei meio que essa decisão, porque uma das coisas que me afastava muito era que eu tinha uma noção que eu não estava aos padrões de Cristo. Que eu não era bom o suficiente, e que eu não tinha jeito, e sei lá, se eu fosse seguir uma lei, eu tinha certeza que eu não ia conseguir seguir a lei de Cristo, então era melhor nem tentar. Era essa a minha noção. Só que num culto de terça-feira tinha acontecido uma palavra na escola bíblica dominical que era sobre a volta de Cristo, que era em Atos 1, que Cristo vai, e aí todo mundo tá olhando, e ele fala, o Cristo que vocês viram subir, ele vai descer do céu. E aquilo falou um pouco comigo, só que eu fiquei pensando, cara, pensando, por que Cristo volta, por quê? E era essa uma das coisas que também me afastava. Eu não sabia por que Deus era tão bom. Isso me encucava, por que Deus é tão bom, por que ele só não me mata, sabe? E aí, eu lembro que nesse culto de terça-feira, eu lembrei de um dos versículos mais clássicos mesmo, da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí essas duas passagens, elas se encaixaram para mim. E aí eu entendi, e foi quase como se Deus realmente tivesse falado comigo. Eu faço tudo isso porque eu te amo. Tudo que eu faço é porque eu te amo. Eu me movo porque eu amo vocês, eu amo a humanidade. E aí eu comecei a pensar, cara, eu comecei a chorar tanto naquele culto de terça-feira, que a mamãe, ela chegou, você tá bem, assim, sabe? E eu chorava tanto, pensando, por quê? Porque tu é meu filho. Porque tu é meu filho, porque eu te amo, eu não preciso de uma razão para amar um filho, sabe? E aquilo me comovia tanto, e eu pensando, cara, mas eu não consigo, eu não vou conseguir. E ele falando, eu te perdoo, tenta. E naquele momento eu olhei, eu quero pelo menos tentar. Eu quero pelo menos tentar seguir a Cristo. Eu sei que ele é bom, eu quero algo bom. E aí, estamos aqui. Glória a Deus. Nossa, é engraçado, né? A gente olha assim algumas pessoas, a gente não imagina que tenham tido esse tipo de impacto, né? Porque muitas vezes a gente que cresce num lar cristão, a gente cresce na igreja e a gente é acostumado a estar nesse ambiente, a estar fazendo certas coisas, porque geralmente nós somos, tipo assim, a gente é filho de pessoas muito ativas na igreja, e aí a gente vai junto fazer as coisas e a gente está acostumado a estar aqui sem ter um relacionamento com Deus, né? Sem ter essa busca real por Ele. E aí a gente acha muitas vezes que é a gente que vai e encontra Deus, né? Mas na verdade a gente sempre esteve no mesmo lugar e é Deus que vai nos encontrar, né? Ele que te encontrou, graças a Deus, ele foi lá. Tu não estava querendo se achegar com ele falou, olha, mas eu te amo, tu vai se achegar a mim sim, porque eu quero me achegar, né? E, nossa, eu tô impactada com o teu testemunho aqui. Glória a Deus por isso. E depois, assim,
desse impacto que esse culto teve, que essa palavra teve, na verdade, que mudou a tua vida. Como que foi, a partir de então, ser um jovem que vai tentar, né? Que realmente segue os padrões de Cristo, tenta seguir aquilo que ele impõe pra gente dentro da escola, da universidade, dentro da própria igreja. Como que é pra ti agora? Cara, se fosse pra eu dizer, eu ainda tenho que praticar. E eu não sei se um dia eu vou ter que parar de praticar e um dia, digamos assim, ser bom vai ser natural. Um dia seguir a Cristo vai ser natural. Eu ainda sinto que, digamos assim, que tem que ter um esforço. E eu vejo dessa forma já. Que não é natural. Ser santo é difícil. Simplesmente é difícil. A carne não tá cooperando, né? Simplesmente é difícil. Mas ainda assim, eu sei que vale a pena. Eu sei que eu faço isso. E realmente essa foi uma das coisas que Cristo me entregou. É um sentido da vida, sabe? Eu quero fazer essas coisas porque Cristo me ama. Eu quero fazer essas coisas porque Cristo vai voltar. Ele é a minha esperança. Ele é a esperança do meu amanhã, sabe? Então, tipo, se fosse pra voltar assim, se Cristo voltasse amanhã, eu não sei se eu iria pro céu, mas espero que sim. Olha lá, vamos fazer uma oração, vamos ter uma certeza agora. Não, assim, eu espero que sim, né? Mas se Cristo voltasse amanhã, não é por medo de ir pro inferno que eu iria querer ir com ele. Eu quero ir pro céu porque tem Cristo no céu. É meio que essa a minha lógica, sabe? Então, meio que essa é a parada. Tentar todo dia é difícil. Tentar ser bom, tentar não pegar o caminho mais fácil é complicado. Mas é bom, sabe? Me satisfaz. E o que tem te fortalecido para continuar nisso? Deus. Sabe? Em conselhos práticos, assim. É verdade. Em conselhos práticos. Eu vou ser bem honesto. Deus, ele foi muito bom comigo, então ele me deu ótimos amigos, ele me deu ótimos pais e uma ótima família. E eu sei que isso ajuda muito. Glória Eu a não Deus. vou ser hipócrita com isso, ajuda muito, sabe? E, sabe, ter alguém para discutir a Bíblia, ter alguém para discutir o culto, ou alguém para falar sobre a palavra, é bom, me faz feliz. Ter alguém que, se eu falar, cara, mas a Bíblia diz isso, isso e isso, e a pessoa não olhar, tá, mas eu não me importo com a Bíblia, é muito bom, sabe? Deixa mais fácil. Então, esses são os tipos de coisa que, querendo ou não, eu vejo que Deus ele deixou na minha vida pessoas e até mesmo as funções da igreja para talvez até manter minha mente ocupada ou para manter minha mente nele mesmo. Então, Sim. enfim, são esse tipo de coisa. As amizades que a gente tem realmente são muito importantes para manter a gente no caminho que a gente quer seguir, né? Que já que a gente decide seguir a Cristo, então vamos procurar pessoas que nos levem para mais perto de Cristo. E em relação, assim, às responsabilidades, já que tu falou que as atividades também te mantêm, né, nesse caminho, o que tu tem aprendido com essas responsabilidades, assim, tanto de liderança, de falar para os outros, de ter algo para passar para os outros, né, para os teus liderados? O que tu tem aprendido nesse tempo? Com o tempo, eu tenho aprendido tanto a ser responsável, como a realmente me importar com as coisas. É realmente essa questão de ter um compromisso, sabe? De, querendo ou não, a célula ter um compromisso com a célula, ter toda uma questão de, como a célula é de jovens, não só de mastigar, mas de revisar, se eu for dar uma palavra na célula, revisar para ver se eu não estou falando algo errado, para ver se eu não vou passar uma heresia e aí tem todo o perigo. Pô, se você ensinar algo errado para alguém, ela aprende errado e a culpa é tua. Então, sabe, todas essas questões de ter mais um compromisso, de ter mais uma responsabilidade, ter uma análise com as coisas que eu faço, são os tipos de coisas que eu tenho aprendido e que eu tenho visto que, até fora da igreja, tem servido muito bem, sabe? Beleza. E o que tu tem esperado, o que você espera para o futuro? Já que essa tua decisão de seguir realmente, na verdade ela foi até recente, né? Tipo, de realmente ir atrás e buscar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ela começou ano passado
Mas o que que tu espera alcançar daqui para o futuro? O que eu espero alcançar daqui para o futuro? Não só na parte da vida espiritual, como a gente fala, assim, né? Não só na tua vida com Deus, mas assim, em todas as áreas da tua vida, do teu ministério, de outros trabalhos aqui na igreja, mas também fora da igreja, o que que tu espera? Honestamente, eu queria, só faço arquitetura, enfim, e quando eu começar a exercer a profissão, eu queria muito poder levar, da minha forma, enfim, com a arquitetura, levar Cristo, levar as pessoas e ajudar as pessoas, porque foi isso que Cristo fez para mim, no sentido mais literal. Ele me deu um lar, ele me deu uma coisa boa, ele me protegeu, sabe? Então, eu quero levar isso para as pessoas. Eu quero também outra coisa, que eu até já tive um pequeno passado com isso, mas trabalho de caridade, eu acho legal. É algo que eu gostaria de fazer eventualmente, quando eu tivesse mais legal. Condições? Mas até mesmo só de trabalho mesmo, manual, eu gostaria de exercer, porque são coisas que para mim é meio que o que Cristo faria, sabe? Caridade, tentar ajudar os outros da forma possível. E até mesmo essas habilidades que eu desenvolvo por fora, eu gostaria de também incorporar elas na igreja, sabe? É o tipo de coisa que eu gostaria, que eu tenho planos para o futuro, sabe? O que se diz. Beleza. E, assim, nesse tempo, seguindo, assim, a tua família, tudo o que aconteceu na tua vida, assim, todo o teu amadurecimento, crescimento, isso melhorou dentro da tua casa também? A tua relação com os teus pais? Melhorou? Ficou a mesma coisa? O que mudou? Melhorou, com certeza melhorou. Porque, com o tempo, querendo ou não, quando você está afastado da igreja, tu não dá importância para as coisas de Deus. Então, mas não dá para ignorar a influência que Deus tem quando os teus pais vão para a igreja, quando uma parte da tua vida, querendo ou não, é da igreja. Então, digamos assim, eu comecei a me relacionar muito melhor com os meus pais. Quando eles começavam a falar de Deus, eu não desligava, entendeu? E hoje eu vejo que tudo que eles me falavam era verdade. E, enfim, que as coisas que eles falavam, os ensinamentos que eles tinham, a maioria deles era firmado na Bíblia mesmo. Hoje que eu estudo um pouco mais, enfim, é firmado na Bíblia, e eu vejo que eles realmente tentam dar o melhor deles para mim, com base na Bíblia, com base no que eles acham que é o melhor, e querendo ou não, é o melhor. Então, isso meio que começou a fazer eu entender os meus pais melhor, já que agora a gente compartilha da mesma fé. Sim, glória a Deus. E, então, pra gente terminar agora, o que tu tem, assim, de conselho para os jovens que, assim como você, podem ter nascido em lar cristão ou não, mas que estão buscando agora viver na mesma fé que você tem? Cara, são duas coisas, na verdade. Ser santo não é natural. Não é um estado natural. Você tem que abrir sua Bíblia, você tem que dobrar o seu joelho e orar, e às vezes você não vai querer fazer isso. Às vezes é mais difícil do que outras vezes. É bem mais difícil você fazer essas coisas dentro da sua casa, quando não tem ninguém vendo, do que você fazer na igreja, quando tem todo mundo olhando. Mas que continua valendo a pena. E talvez essa seja mais para pessoas que se encontram afastadas, mas enfim. As coisas que tem na palavra de Deus, as coisas que tem na igreja, para todos os efeitos, elas são verdade. Ser uma boa pessoa, digamos assim, o livro de Provérbios que a gente está lendo agora, né? Tudo aquilo é verdade, tudo aquilo pode se aplicar e tudo aquilo pode sim fazer uma diferença, é só você querer praticar aquilo. Então, mas tudo isso, a vida com Deus, tudo isso leva prática. E prática é complicado, mas com Deus vale a pena. Com Deus toma um sentido maior. Essa é uma das coisas. Com Deus você contribui para algo maior. Você ativamente está contribuindo para o reino de Deus, algo maior, algo infinito, algo que vai durar por gerações e gerações e a eternidade, sabe? E Deus, ele se importa com você. Deus, ele vê as coisas que você faz. Ainda que você pense que não, Deus, ele vê as coisas que você faz.
E ele se alegra. Ou, enfim, ele vai sempre estar lá para lhe corrigir. Mas o que importa, Deus ele está sempre presente, Deus ele sempre nos ama, Deus ele sempre está conosco. E ainda que nós tenhamos dificuldade, até mesmo com ser bom, ter um bom caráter, Deus ele está lá para nos ajudar até nisso, com a graça. Isso é uma das coisas. A graça, que aprendi, né? Enfim, que a graça ela não é só, digamos assim, com base no perdão de Deus, ele também é aquilo que pode nos fortalecer. Também é aquilo que nos ajuda, que pode nos mover, que nos dá um bom exemplo, que nos conecta com o Espírito Santo, aquilo que é bom. Então, assim, se fosse para dar um conselho, é isso, pratiquem. Se apoiem na graça, né? Porque você não consegue praticar as coisas. A palavra diz que o próprio desejo, né? É Deus que nos dá o desejo e o poder de fazer as coisas que agradam a Ele. Então, peça de Deus, né? Se você quer seguir este caminho, peça de Deus que Ele com certeza vai derramar mais da sua graça sobre você, para que você venha prosperar nesse caminho, para que você realmente venha seguir e chegar em algum lugar, né? Chegar no céu, chegar aonde você deseja, porque é isso que Jesus ele quer por nós, né? Ele quer nos amar e quer nos dar aquilo que nós queremos. Amém? Então, a gente fica por aqui hoje. Muito obrigada pela tua presença, Lúcio. Muito obrigada pelo teu testemunho. Né? A gente aprende que filhinho de crente não é crentinho. Então, persevere na oração, né? Ore, você que é pai de algum jovem que está assistindo esse vídeo, continue orando pelo seu filho, porque vale a pena. E fique ligado nos nossos próximos vídeos, se esse vídeo fez sentido para você, se esse testemunho também lhe impactou, envie, compartilhe com os seus amigos, comente aqui aquela parte que mais lhe impactou. E falando nisso, nós temos os nossos cortes do podcast postados no canal da Rede de Jovens. Então, se você quer mandar para alguém que não tem paciência de assistir vídeos longos, vá lá, selecione um corte, aquele que mais falou com você e compartilhe também. A gente vai deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então, é isso e eu vejo vocês na próxima. Bye, bye.